Oi, gente! Hoje eu resolvi conversar com vocês a respeito de um tema que é pouco trabalhado, ou talvez quando se é trabalhado, ele fica um tanto na superficialidade. O tema do vídeo de hoje é importante acompanhar outros canais literários. Sei que vocês já ouviram essa frase e eu vou dizer que eu coloquei esse título para simplificar, mas quando eu digo que é importante você acompanhar outros canais literários, eu quero dizer que é importante você acompanhar canais, perfis, enfim, todas as redes sociais que trabalham com literatura, seja por meio de dancinha, seja por meio de fotos, seja por meio de textos escritos, avaliações, etc. É muito importante que você não fique fechado na sua bolha ou que você não se torne uma estrelinha da internet. Aquela pessoa que produz o seu conteúdo e fica fechado no seu conteúdo, achando que é o máximo, que ele é artista, que todo mundo tem que chegar no seu canal, no seu perfil, comentar, dar curtidas, enfim, aquela pessoa ela se acha tão maravilhosa que ela quer receber somente chuvas de likes e a opinião dela é sempre a verdadeira. O que ela diz a respeito dos livros é o que vale. Tanto é que se alguém discorda delas, simplesmente essas estrelinhas da internet dizem que aquela pessoa não entendeu o livro, que aquela pessoa não sabe realmente do que está falando, ou que aquela pessoa está com implicância com o autor, ou que ela foi paga pelo autor, etc. Problemas que pessoas que já têm mais tempo aqui nesse mundo literário já conhecem de cor e salteado. Mas nós temos que acordar para a seguinte realidade, que não é aquela coisa que muitos também dizem: ah, é importante a gente acompanhar os outros canais, curtir, porque a gente deve crescer juntos. Sim, gente, essa coisa da solidariedade, que nós podemos crescer juntos, é algo verdadeiro. Mas não é só isso. Nós temos que ver que a importância de acompanhar outros canais literários não está apenas no só crescer juntos, mas ela tem outras coisas que podem ser trabalhadas. Você que já tem o canal, o perfil, ou que está pensando em entrar nesse mundo, tem que ter bem claro o seguinte: a experiência de leitura, ela tem aspectos particulares. O livro te afeta de um jeito que talvez não afete as outras pessoas. A experiência é única. Talvez nós possamos concordar e existem coisas que não são subjetivas, mas que devem ser realmente ressaltadas e cair numa discussão, como por exemplo, um livro bem escrito. Um livro bem escrito, independente de você gostar ou não, é um livro bem escrito. Um livro bem escrito, ele respeita as normas gramaticais, ele é claro, ele transmite as coisas de uma forma que nos leva a uma verdade, a entender algo, mesmo que a gente discorde desse algo. Então, existe uma diferença entre um livro bem escrito e talvez um livro que eu goste ou não goste. E às vezes, um livro bem escrito, olha só que contradição, é um livro até meio confuso, porque o livro ele também tem uma função artística e também tem uma função de representação da realidade. Não estou entendendo bem o que eu estou falando? Então eu vou explicar o seguinte. Eu já estudei para ser padre, então como seminarista, eu acompanhei muitas mulheres em situações de sofrimento. Mulheres que eram maltratadas. E é uma história triste que essa parte da minha vida. Não exatamente triste para mim, mas me afetava. Mas assim, triste para elas
E triste pra mim no sentido que às vezes eu não consegui ajudar como deveria. Nem sempre a gente sabe, mas eu estava ali tentando ajudá-las. Mas essas mulheres que passavam por essas situações, a dor, o sofrimento delas eram tão grandes que se eu fosse reproduzir a fala delas, vocês iam achar, nossa, que texto mal escrito. Porque ia ser um texto cheio de lacunas, assim, palavras confusas. Ou seja, a dor delas era tão grande que elas não conseguiam expressar o próprio sentimento, as próprias sensações. Elas ficavam realmente perturbadas. E por mais que esses textos aparentemente não sejam bem escritos, na realidade eles acabam sendo bem escritos porque eles respondem com verdade à realidade de de uma determinada situação, de pessoas que estavam ali nessa coisa. Talvez esse texto não te agrade. E eu acho assim, do ponto de vista de entender o sofrimento, não, ainda não me expressei bem. Mas assim, do ponto de vista da dor, eu acho que não, textos assim não me agrada. Mas do ponto de vista do entendimento, de compaixão, de tentar me ai, eu sempre me engasgo com essa palavra. De tentar ser solidário com essas pessoas, o texto é fantástico. Ou seja, quando eu pego um texto que está assim, nesse sentido de confusão, eu vou entender que existem pessoas assim e o que eu tenho que fazer? Vou ficar corrigindo a pessoa? Não. Eu vou tentar, no meio dessas lacunas, compreender o sofrimento delas e fazer com que elas tenham esse sofrimento amenizado, de mostrar para elas que elas podem superar, que há uma possibilidade de viver melhor, que elas não nasceram para viver naquele espaço. Então daí a importância também de termos esses textos como uma preparação para a vida real. Você não sabe com quem você vai se encontrar no dia de amanhã. Com tudo isso, aonde eu quero chegar? Por que eu falei que é importante acompanhar os outros trabalhos literários? Porque nós, booktubers, bookstagrams, bookstans, booktalk, sabe, pessoas que estão nesse meio literário, temos que entender que não é apenas compartilhar opiniões sobre leitura, mas prestar serviços para as pessoas, para elas compreenderem em que sentido aquela leitura pode ser proveitosa para ela. Talvez a leitura não seja algo agradável, mas eu tenho que mostrar para aquelas pessoas que nem sempre o livro ele tem essa obrigação de ser agradável, a não ser que você queira só se entreter. Mas às vezes o livro tem que te informar, o livro tem que te preparar para uma situação da vida. Você tem que entender também que um livro que te agrada nem sempre vai agradar o outro. E como é que você vai fazer isso? Acompanhando outros canais, outros perfis literários. Ou seja, eu já tinha noção disso que eu vou falar para vocês, mas a partir do momento em que eu assisto vídeos de colegas, que eu leio resenhas, que eu vejo opiniões, eu simplesmente vou entendendo por que aquela pessoa gostou daquele livro, por que aquela pessoa não gostou, por que elas concordam que o livro tem uma narrativa lenta, mas uma ama a narrativa lenta e outra diz que o livro é péssimo porque tem uma narrativa lenta. Outras pessoas, elas enxergam gatilhos. Para outros, aquele livro não tem gatilho. Ela sabe que aquele gatilho pode afetar outras pessoas. Algumas pessoas acham que livros devem ser cancelados. Outras pessoas acham que não, mas que nós devemos desenvolver senso crítico. Ou seja, várias pessoas tendo em contato com o mesmo livro, de acordo com as suas experiências, elas vão entender o livro e vão sentir o livro de uma determinada forma. E como é que eu vou compreender
essas diferenças, essas formas de lidar com a literatura, apenas acompanhando outros canais. Porque se eu ficar fechado no meu canal aqui e o livro é bom, o livro é ruim, gostei, não gostei, tipo, isso não vai ajudar muito, porque eu só tô falando do meu eu. Mas eu tenho que mostrar que o livro ele é mais amplo. Hoje, eu assistindo a outros canais, eu consigo compreender melhor por que um livro que funcionou para mim não agradou a outra pessoa. Por que um livro que para mim é uma novidade, para outras pessoas é muito mais do mesmo. Porque eu estou em contato com as outras pessoas. É claro que, enquanto produtor de conteúdo, isso a gente não pode também esquecer, nem sempre nós temos o devido tempo para estar acompanhando outros canais, outros perfis, para estar comentando. Eu entendo que exista essa dificuldade, porque às vezes a gente mal tem tempo para ficar aí falando das coisas do nosso canal. Mal nós temos tempo para produzir conteúdo, mal temos tempo para ler o livro como a gente gostaria, porque além do canal nós temos outros afazeres. Eu entendo, dependendo da situação de cada um, existem mães de família que produzem, que tem que cuidar dos filhos. Todo mundo sabe aí onde o seu calo aperta. Será que existe essa expressão? Onde seu calo dói? Sei lá, mas eu acho que vocês entenderam. Aí, ó, mais uma dica, acompanhar outros canais para ver que nem sempre a gente também consegue encontrar a palavra adequada, mas não é porque a pessoa não conseguiu trazer a palavra adequada que você simplesmente tem que impor um significado para ela de algo que ela não disse. Você também tem que fazer um esforço para entendê-la, mesmo com as suas falhas, assim como eu também não posso usar isso como desculpa e não tentar ser claro. Eu tenho a obrigação de tentar ser claro para vocês, mas eu também mas também as pessoas não podem simplesmente, quando eu não conseguir, simplesmente não fazer nenhum esforço e querer impor, colocar palavras na minha boca, sentidos que eu não falei. E isso também entra na experiência literária. Olha que coisa rica. Você tá lendo um livro e o personagem não se expressou bem e você fala assim, o autor não soube dizer. Às vezes o autor está colocando a história de uma pessoa que não sabe se expressar. O autor saberia como se expressar, mas ele está reproduzindo algo da realidade. E muitas vezes você chega e julga, tá errado, é um péssimo autor. Mas não é. Na realidade eu vou dizer uma coisa bem sincera. Todo autor é um ator. Porque o autor, ele tem que atuar enquanto personagem. Ou seja, o autor, ele representa diversos personagens, diversas realidades, e ele vai aí, ó, se colocando. Então, você vai vendo a atuação do autor. Ao acompanhar outros canais, você vai entender como que as pessoas reagem para poder, ao pegar um livro, você até poder mencionar o seguinte: olha, eu não gostei desse livro porque, pela minha experiência de vida, muitas coisas eu já conhecia. Para mim foi muito mais do mesmo. Mas para uma pessoa que está começando agora, que está iniciando esse assunto, talvez tudo aquilo que para mim é mais do mesmo, para ela seja uma grande novidade. E isso não é porque eu seja mais inteligente e aquela pessoa seja menos inteligente. Mas olha, eu já tenho uma certa idade, então é normal que eu já tenha aprendido algumas coisas. Mas também pode acontecer que, mesmo com tanto tempo de vida, algumas pessoas mais jovens ela tenham passado por tantas experiências em pouco tempo que ela consiga compreender certas coisas muito mais do que eu. Isso é outra realidade. E essas descobertas, essas diferenças, nós vamos entender a partir do momento que estamos acompanhando outros canais, outros perfis,
Então é importante para você também não achar que só sua opinião é válida. Eu tô vendo muita gente fechada em si mesmas, sabe? Essas pessoas muito fechadas nas suas opiniões, que quando ela chega e fala alguma coisa, elas estão tipo a igreja tradicional. É um dogma. É a minha verdade, parece fundamento de fé. É isso, eu disse que é, e você tem que acreditar na minha palavra e tem que agir dessa maneira e acabou. Gente, isso é a Igreja Católica assim meio no tempo da Inquisição. Vamos parar com isso. Aprenda. Quer ver uma coisa? Eu recebi uma proposta de avaliar livros infantis, mas um livro infantil daqueles bem para criança pequenininha, sabe? Assim que tá aprendendo a ler ou que ainda não lê, que é aquele livrão que tem um desenhão, é grandão, tem um desenhão, só tem uma frase que a criança pequena pode ler, caso ela já esteja sendo alfabetizada, ou que o pai leia para ela, mas o importante é a gravura. Esse tipo de livro não é um livro que me agrada. Eu não gosto desse tipo de livro, não me serve mais, mas a partir do momento em que eu entendo a experiência do outro, eu posso muito bem pegar um livro desse e dizer: não, para criança é importante, vai ajudar, não é um livro negativo, eu acho que ele serve para criança. E eu não gostei do livro, mas eu sei que para criança vai ser fantástico. E ou eu posso dizer, não vamos pegar só criança, mas olha, para um adolescente esse livro vai funcionar, para uma pessoa mais velha talvez não funcione. E você também que é mais novinho, que está começando, você tem que entender que certas leituras que para você pode ser chata, pode ser muito legal para alguém mais velho. Então, nesse acompanhamento, olha onde eu quero chegar. Não fique assistindo apenas pessoas da sua idade, mas entenda para o seu crescimento que você tem que acompanhar booktubers, bookstagrams, booktalks de várias idades, para aí você enriquecer a sua visão de mundo, ampliar, entender situações a partir de idades, a partir de condições sociais, a partir de situações de sofrimento, você entender que um livro que não te afeta pode ser um tremendo gatilho para o outro, e assim você vai crescendo. Não sei se eu consegui ser claro nas minhas opiniões, mas qualquer dúvida, nós estamos aqui para compartilhar. Eu vou continuar acompanhando os canais que eu acompanho. Como eu disse, a gente nem sempre consegue acompanhar como gostaria, mas independente do seu tempo, é obrigação sua reservar pelo menos uma tarde, gente, para assistir outros canais, para ver outros vídeos, para assistir vídeos até de livros que você nunca leria. Para quê? Se eu não vou ler, mas para você entender por que as pessoas elas pensam diferente, por que aquele livro não atrai. Talvez o livro não te atrai agora, mas futuramente ele venha a te atrair. E aí você vai crescendo na compreensão do ser humano, você vai aproveitando realmente aquilo que é literatura. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!